E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a calcular os potenciais de células sob condições não padrão. Bem, até agora nós vimos como calcular o potencial de células quando as condições são padrão. A gente viu condições de temperatura, pressão e de concentrações. Então, nesses casos, a gente viu cálculos envolvendo reagentes e produtos sob essas condições padrão. Contudo, à medida que a célula voltaica inicia seu processo de descarga, à medida que a célula voltaica começa a descarregar, os reagentes começam a ser consumidos e os produtos começam a ser formados. Então, as concentrações elas passam a variar e a gente não tem mais condições padrão. Então, aí o potencial ele começa, a DDP começa a diminuir progressivamente até que a gente chega ao potencial zero, no qual a gente diz que a pilha acabou, Então, gente, para a gente entender esse exemplo, vou colocar aqui para vocês um exemplo de uma célula voltaica, um pouco diferente do que a gente estava vendo até agora. Então, nessa célula aqui, nós temos do lado esquerdo um recipiente com uma solução de níquel, Nós temos concentração de íons níquel 2+, e mergulhado nessa solução, a gente tem um eletrodo, uma lâmina de níquel. No outro recipiente, no recipiente à direita, nós temos uma solução também de níquel, com íons de níquel 2+, também uma lâmina de níquel mergulhada nessa solução. Então, um pouco parecido com o que a gente tinha visto até agora, A gente tem a ponte salina aqui entre as duas semicélulas, garantindo a eletroneutralidade em cada um dos eletrodos. Mas, gente, olha, nesse caso, a gente tem as mesmas soluções de um lado e do outro. A diferença aqui, que a gente consegue facilmente perceber, é a concentração de níquel. Enquanto que aqui a concentração do lado esquerdo, nós temos uma concentração de 1 × 10⁻³ molar, do lado direito, nós temos uma concentração de 1 molar. Então, aqui nós temos o que é chamado de uma célula de concentração, uma pilha de concentração. Certo? Então, o que a gente pode perceber? Que quando se liga o voltímetro e mede a corrente gerada pela transferência de elétrons do ânodo para o cátodo, vale ressaltar que o ânodo é aquele que tem menor concentração de níquel e o cátodo é aquela solução com maior concentração de níquel, com a concentração molar. Então, assim que a gente começa a funcionar a pilha, a gente tem aqui, olha, uma voltagem, uma DDP, que equivale a 0,0888 volts. Então, apesar de a gente não ter a diferença de potencial gerada, devido à diferença de composição dos eletrodos, no caso, como a gente viu, zinco e cobre, a diferença de potencial entre eles dois, os dois são níqueis, mesmo assim a gente consegue observar experimentalmente a formação de corrente, certo? Então, o que está levando isso a acontecer? Gente, é o seguinte, se a gente fosse calcular pelo método que a gente estava usando até agora, potencial padrão da célula é igual ao potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Se a gente fosse fazer assim, o potencial padrão de redução do ânodo, ou seja, esse que tem a menor concentração, é do níquel, não deixa de ser do níquel, O potencial padrão de redução que está lá na tabela do níquel é menos 0,28 volts, menos o potencial padrão de redução do ânodo, que aqui, do ânodo é o que tem menor concentração. Então, não deixa de ser níquel, mais uma vez, menos 0,28.
como resultado, a gente teria, né, teoricamente, usando essa forma de calcular a DDP da célula em condições padrão, que nós teríamos era uma DDP igual a zero. Mas isso não é observado experimentalmente, como a gente já conversou. Então, qual é a forma correta de fazer esse cálculo? É aí que entra um conceito de equação de Nash, que é usada para calcular o potencial de uma pilha que não está sob condições padrão, ou, por exemplo, essa pilha de concentração que a gente acabou de ver. Essa equação é igual ao que? O potencial padrão de redução menos a constante dos gases ideais, que é o R, temperatura em Kelvin, sobre número de mols de elétrons transferidos, vezes a constante de Faraday, e isso tudo vezes Ln de Q, que é a constante de equilíbrio. Então, só para esclarecer aqui pra gente, certo? Nesse caso aqui, o E é o potencial da célula que a gente está querendo calcular. O potencial padrão a gente já sabe o que é, mas entram aqui, né, constantes diferentes que a gente não estava usando até agora. Então, o R, como eu disse, é a constante dos gases ideais, que é o valor dessa constante é 8,314 Joule por Kelvin mol, certo? T é a temperatura, como eu já disse, em Kelvin. N, o número de mols de elétrons transferidos, ou seja, quantos elétrons foram transferidos nessa reação de oxirredução, feridos. E o Q, ou melhor, o F é a constante de Faraday, que a gente já usou, mas vale a pena reforçar, que é 96.500 joules/mol, certo? E aí entra a questão, o que é esse Q? Gente, o Q é a constante de equilíbrio, certo? Então, vamos lá tentar entender o que é essa constante de equilíbrio, relembrar lá do ensino médio como é que a gente fazia para calcular essa constante de equilíbrio, certo? Para uma equação genérica, A mais B, produzindo no equilíbrio C mais D. Então, só para relembrar aqui, nessa reação genérica, A e B são os reagentes, C e D são os produtos, certo? E em letras minúsculas aqui, nós temos os coeficientes estequiométricos. Então, como é que a gente faz para calcular essa constante de equilíbrio? Gente, a constante de equilíbrio, que ou em alguns livros vocês vão encontrar cá, é igual ao produto da concentração dos produtos, certo? Então, a concentração da espécie química C elevada ao coeficiente estequiométrico desse produto, vezes D elevado a Dzinho. Tudo isso dividido pela concentração, produto da concentração, Dzinho, né? Dos reagentes. Importante relembrar que não se coloca a concentração de substâncias no estado físico líquido ou sólido, assim como também a água. Só entra nesse equilíbrio aquelas substâncias que estão no estado gasoso ou em meio aquoso, certo? Isso é uma coisa que a gente vê quando está estudando equilíbrio químico. Então é isso, gente. Vamos resolver um exemplo pra gente entender.
nada mais justo do que a gente calcular o potencial padrão dessa célula aqui, que a gente já estava trabalhando com ela, com essa pilha de concentração aqui. Então, para esse exemplo que a gente considerou no início da aula, nós temos o ânodo e o cátodo. A gente anota aqui as semi-reações do ânodo. Nós temos o que? O níquel da lâmina, o níquel sólido, sendo oxidado a níquel 2+, aquoso, diluído. Para a solução. Então, para balancear as cargas aqui, são 2 elétrons. No cátodo, nós temos a seguinte semi-reação, que o níquel aquoso, mas a solução é concentrada, ganha 2 elétrons, né? A gente tem um níquel 2+ aquoso, uma solução concentrada, recebe esses 2 elétrons que estão sendo doados, né? Que o ânodo está perdendo, e vai formar o que? O níquel sólido. Ele começa a se depositar na superfície da lâmina, né? Tornando a lâmina mais espessa. Sendo assim, a gente soma essas 2 semi-reações e encontra a reação, a equação total, né? A reação que realmente representa essa pilha de concentração. Então é isso, a gente pode cancelar tudo que tem igual de um lado e do outro, tudo que tem de igual em lados diferentes, né, dos membros da reação, das semi-reações. Então, por exemplo, esse níquel está do lado dos produtos, dos reagentes, e aqui o níquel sólido está do lado dos produtos. Então, a gente pode eliminar isso com esse, assim como também os 2 elétrons. O que sobra de diferente aqui pra gente é que na reação global a gente tinha o níquel 2+ da solução aquosa diluída, concentrada, solução aquosa concentrada, e agora a gente tem uma concentração que vai se tornar aquosa e diluída. Não é isso não, meu povo. Olha, antes eu tinha aqui no cátodo, tinha 1 mol, estava concentrada. Quando a gente termina a reação, a gente tem o quê? Concentração diluída nos 2 eletrodos, tá certo? Então essa é a minha equação global. E agora a gente tem como calcular, as informações necessárias para calcular o potencial dessa pilha de concentração. A única informação que a gente não tem ainda é a temperatura, mas geralmente nas questões essas informações são fornecidas. Temperatura, no caso a gente vai considerar uma temperatura de 25 graus Celsius, transformando para Kelvin, 298 Kelvin, certo? Então, vamos aqui calcular o potencial da nossa pilha de concentração. Esse é o potencial padrão, né? Tá aqui a fórmula, né? A gente já viu, agora vamos só substituir os valores. O potencial padrão, a gente já calculou para essa semicélula é 0, porque as substâncias, né, são iguais de um lado e do outro em cada uma das semicélulas, certo? Menos a constante dos gases, 8,314, temperatura 298 Kelvin, que no denominador, quantos elétrons foram transferidos? A gente viu que foram um total de 2 elétrons,
transferidos. A gente já viu isso aqui, né? E a constante de Faraday, também não é novidade pra gente, 96.500. Tudo isso aqui vezes Ln de Q. Vamos lá, substituir o Q aqui. Q é a concentração de níquel 2+. Olha aqui no reagente, certo? Ou, perdão, no produto. Aí vai ser aquoso diluído, então a concentração de níquel da solução diluída sobre a concentração de níquel lá dos reagentes, ou seja, a concentração de níquel 2+, aquoso, concentrada da nossa solução concentrada. Pronto, a gente conseguiu encontrar todos os valores. Agora é só a gente resolver esse cálculo matemático aqui, certo? Vamos lá. Professora, eu tenho dúvidas só aqui nessa questão do Ln. Quais são as concentrações corretas? Dá para fazer aqui, ó. 0 menos 8,314 vezes 298, 96.500 vezes Ln. Qual é a concentração da solução diluída? 1 vezes 10 a menos 3 mol. Molar, perdão. Enquanto que aqui no denominador a gente tem a concentração da solução concentrada, que era quanto? 1 molar. Então, fazendo esses cálculos, a gente encontra TDP positiva, né, o potencial da pilha de concentração positivo, igual a 0,0888. Exatamente como a gente tinha visto aqui na figura, né? Então, teoricamente, para a pilha de concentração sob essas condições, com essas concentrações, a gente encontra, né, essa DDP, ok? Então, para finalizar, vamos fazer um exemplo, mais um exemplo, que corrigindo para fazer esse exemplo, só está faltando a concentração de uma das espécies químicas que eu não coloquei aqui, que é a concentração do I-. Nesse caso, a concentração do I-, assim como as outras, é 1 mol por litro, 1 molar, certo? Então, vamos tentar fazer essa questão aqui. Calcule a força eletromotriz, ou a DDP, o potencial, né, uma temperatura de 298 Kelvin gerada pela célula descrita na reação abaixo, quando a gente tem essas seguintes concentrações. Gente, essa célula aqui de cromato, né, com o iodo, a gente pode usar a tabela e encontrar essas semi-reações, ou pode simplesmente fazer como a gente estava fazendo ontem, né, fazendo na aula anterior. Tem o de cromato, formando cromo 3+, quanto que tem o iodo, na verdade o íon iodo, né, o iodeto, formando o iodo 2. Então, quando a gente vai fazer o balanceamento, a primeira coisa que a gente olha, que é só relembrando lá do ensino médio, balanceamento redox, né? A gente tem reações com transferência de elétrons, o balanceamento fica um pouco diferente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 átomos de cromo, então eu coloco 2 aqui para balancear a quantidade de átomos de cromo. Só que aqui eu tenho um oxigênio desse lado e não tenho um oxigênio desse outro lado. Então, para cada oxigênio, que no caso aqui eu tenho 7 oxigênio,
para cada oxigênio, eu vou adicionar uma água, portanto, 7 moléculas de água. E para cada molécula de água que for adicionada, eu tenho que adicionar 2 íons H+. Então, se foram 7, vai adicionar 14 íons H+. Olha, gente, olha aqui que tá vindo esse 14 íons H+, e 7 moléculas de água, tá bom? Vou fazer aqui a mesma coisa. Eu tenho I-, um átomo de iodo e 2 átomos de iodo. Então, para igualar, eu adiciono 2 aqui, pronto. 2 átomos de iodo, 2 átomos do elemento iodo. Agora, vamos balancear as cargas, certo? Desse lado aqui, qual é a carga total que nós temos desse lado? 14 cargas positivas, mais, 2 cargas negativas. Então, desse lado aqui, qual é a carga total nesse membro da equação? Mais 12. Por quê? 14 positiva com 2 negativas, 12 positivas. Desse lado aqui, a carga da água é 0, ela não tem carga. Mas aqui, né, a gente tem 3 cargas positivas sendo multiplicada por 2, né, pelo coeficiente estequiométrico 2 aqui. Então, desse lado aqui, a carga é mais 6. Para balancear, como a gente viu na aula passada, para balancear a carga, a gente tem que usar o quê? A adição de elétrons, certo? Então, se eu tenho 12 cargas positivas e 6 cargas positivas desse lado, então eu adiciono mais 6 elétrons aqui, menos 6 mais 12, fica o quê? Mais 6. Então, a gente conseguiu igualar com mais 6 daqui. Desse lado, tenho 2 cargas, tenho menos aqui, né? Então, a carga desse lado aqui é menos 2 e a daqui é 0. Então, para igualar, eu adiciono 2 cargas positivas desse lado, 2 elétrons. Gente, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a quantidade de elétrons é diferente. Eu tenho 6 elétrons aqui e tenho 2 elétrons aqui. Então, a gente tem que igualar, portanto, a quantidade de elétrons. Uma forma simples da gente fazer isso é multiplicar essa segunda semi-reação por 3. E aí a gente chega ao resultado que a gente queria. Então, aqui repete 6 elétrons mais 14 H+, considerando que a reação está ocorrendo em meio ácido, né? Por isso que a gente adicionou os íons H+. Carga aqui do dicromato, produzindo 2 Cr3+, mais 7. E agora, multiplicando todos os membros, né, todos os termos dessa reação, dessa equação que representa a reação, por 3. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. Então, 6 e menos, formando 3 e 2, mais 6 elétrons. Somando as duas semi-reações, a gente consegue cortar esses 6 elétrons aqui com esses 6 elétrons. Não tem mais nada igual a lados opostos, nem membros opostos. Então, a gente agora pode encontrar a semi-reação completa aqui. Que é justamente a que a gente já tem lá em cima, né? Que é o cromo, 2, 7, 2 menos, 14H+, mais 6 e menos, cromo 3+, mais 3 e 2, 7H2. A gente não precisa realmente fazer esse balanceamento. Fiz esse balanceamento porque a gente precisou encontrar
o número de mols de elétrons transferidos. Então, eu mostrei para vocês, eu lembrei aqui como é que faz o balanceamento redox, né, numa reação que ocorre com transferência de elétrons. Pronto, então vamos lá agora determinar o potencial. A gente achou aqui o N, né, que são 6 mol de elétron. Achamos uma informação importante para colocar lá na nossa equação. Outra informação importante que a gente tem que calcular é o potencial padrão de redução. O potencial padrão de redução é o potencial do cátodo, ou seja, quem é que está sofrendo redução aqui? Gente, olha, nesse caso, quem está sofrendo redução é o dicromato. A gente já aprendeu como é que a gente sabe, mas uma forma da gente saber é pelo potencial padrão de redução das semicélulas. O potencial padrão de redução do dicromato, lá na tabela a gente sabe que o potencial padrão de redução do dicromato em dacromo 3+, é 1,33 volts, enquanto que do iodo, esse valor também é tabelado, é mais 0,54. Então já dá pra gente saber quem sofre oxidação e quem sofre redução. Como o potencial dessa semi-reação é maior, a gente conclui que aqui ocorreu uma redução e, consequentemente, o iodo, né, o I- está sofrendo oxidação. Sendo assim, a gente sabe que para calcular o potencial padrão de redução da célula, a gente tem o potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Então, o potencial padrão de redução, nesse caso aqui, vai ser o maior, mais 1,33 volts, menos o potencial do menor, que é mais 0,54 volts. Pronto, para calcular esse valor, vocês vão calcular e vão chegar ao valor de 0,79 volts. Então, esse é o valor do potencial padrão dessa célula. Só que a gente sabe que ela não está em condições padrão. Então, agora a gente vai aplicar a equação de Nash. Utilizando a equação de Nash, que é potencial da célula igual ao potencial padrão menos constante dos gases vezes a temperatura sobre o número de elétrons transferidos, constante de Faraday, Ln de Q. Agora vamos à nossa resolução. A gente calculou, deu 0,79 menos 8,314 vezes 298 Kelvin. Número de elétrons transferidos, 6, que a gente encontrou agora há pouco. Constante de Faraday, 96.500, arredondada, né? Ln de Q. Aí é que tá. A gente tem aqui a semi-reação. Olha só, a gente tem a semi-reação bem bonitinha já aqui pronta, né? Então, essa semi-reação mostra quem está no estado aquoso, quem está no estado gasoso, líquido ou sólido. Então, a gente já corta quem não vai entrar na nossa equação de Nash, né? A água é líquida, não entra. O iodo, o I2 é sólido, também não entra. Então, aqui dos produtos, quem vai entrar é só o cromo, 3+. E todos os meus reagentes entram na minha equação. Então, vamos aqui agora calcular o nosso Ln da constante de equilíbrio. Será a concentração do produto, que é cromo 3+. Então, a concentração de cromo 3+, a concentração é 1 vezes 10 a menos 5
mol por litro, elevado a 2, por causa do coeficiente estequiométrico aqui, então tudo isso é elevado a 2. Enquanto que a gente tem as concentrações dos reagentes. O de cromato é 2 elevado a 1, né? Porque o coeficiente estequiométrico é 1, então nem precisa colocar. Concentração do H+, é 1, coeficiente estequiométrico 14, então 1 elevado a 14. E a concentração do I-, que também é 1 elevado a 6. Pronto, gente, isso aqui vocês vão calcular, né, usando a calculadora científica, lembrando de todas as regras, né, para resolver uma equação desse tipo. E o valor que vocês vão obter nesse caso aqui é de 0,89 volts. Então é isso, é assim que a gente calcula o potencial de uma célula que não está em condições padrão. Então, pessoal, qual é a importância de a gente entender esse conceito de pilhas de concentração? Bem, existem casos em que se tem materiais metálicos de mesma natureza, mas que podem originar uma diferença de potencial, ocasionando o processo de corrosão. Ou seja, muitos dos processos de corrosão que a gente vê no dia a dia são consequências de pilhas de concentração. Então, isso ocorre quando se tem o mesmo material metálico em contato com diferentes concentrações do mesmo eletrólito ou em contato com o mesmo eletrólito, porém em locais e em teores que gases dissolvidos são diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma peça, né, tenho aqui o concreto, certo? Uma peça de concreto, um pilar, por exemplo, né, e eu tenho uma barra de aço exposta, tem uma parte da armadura que está exposta. Então, a quantidade de oxigênio aqui é muito maior do que a parte que tem, né, o recobrimento, que está recoberta. Então, nesse caso aí, a gente tem uma pilha de concentração, mas é uma pilha de concentração de areação diferencial, certo? Então, não necessariamente a gente tem só uma pilha de concentração iônica diferente, como foi o exemplo que a gente viu no início dessa aula, certo? Nós podemos ter também, como eu disse, pilhas de areação diferencial, e tudo isso é muito comum no dia a dia em processos de corrosão de materiais metálicos, certo? Então, se tiverem alguma dúvida ao final da aula, a gente pode conversar a respeito disso.